se sentar por um momento. Eu tenho algo para compartilhar com a igreja, com base nesse texto. Tivemos, como vocês viram aí, um fim de semana diferente, fantástico, poderoso, maravilhoso. E é um privilégio, diga-se comigo, privilégio. É um privilégio nós termos algo como tivemos esse fim de semana. Um local, uma equipe, o Espírito Santo atuando, e vermos a obra do Senhor sendo feita na vida dos jovens. Estava falando hoje pela manhã com os jovens, e algo interessante acerca de Jesus e seus discípulos é o seguinte: normalmente você vê as representações de Jesus e os apóstolos, normalmente aquela representação clássica de Jesus, um homem branco, olhos claros, cabelo loiro escuro, e os apóstolos, por sua vez, homens maduros ao redor dele. Mas essa representação, ela não é real, ela não é verdadeira. O Senhor Jesus, quando começou seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos de idade, novo. Hoje eu estou com 42 anos, eu sou jovem, categoria Master. A gente não envelhece, a categoria vai aumentando, categoria Master, né? Então eu sou jovem, categoria Master. Então, para você ter ideia, Jesus tinha apenas 30 anos quando ele começou a ministrar. E conforme aqueles que compreendem os costumes da época, estudam, os apóstolos eram muito jovens. Alguns chegam a dizer que praticamente todos eles eram menores. Porque esse era o contexto. Até porque como que o homem casado com filhos e emprego vai deixar tudo e sair andando por aí para aprender? É difícil. Tanto é que há uma passagem interessante da palavra em que Pedro chega para Jesus dizendo: Senhor, estão cobrando o meu imposto e o seu imposto. Que havia imposto que todo homem capaz deveria pagar naquele contexto. E você percebe que apenas Jesus e Pedro precisavam pagar, porque os demais não precisavam. Eram jovens, os apóstolos eram jovens. Então aquela cena que você tem de homens barbados, maduros, alguns já careca, que você vê como apóstolo andando com Jesus, não é verdade. Logicamente com o tempo eles envelheceram, né? Lógico. Mas quando andaram com Jesus não era assim. Por quê? A própria história nos mostra que todo grande movimento de transformação, seja ruim, seja bom, começa com o jovem. Porque o jovem, ele aceita ideias, ele está aberto a ideias. Por isso que Satanás enche as universidades, as escolas, a mídia com tanta porcaria e lixo para os jovens. Porque o jovem ele está aberto a novas ideias. Eu tenho 42 anos, eu não estou aberto a novas ideias com facilidade. Preciso me esforçar. Eu sou um homem que lê, um homem que estuda, um homem que procura aprender. Agora, a média dos adultos, a partir dos 30, 35, não quer mais, não está mais aberto a novas ideias. Somos caso perdido, podemos assim dizer. Por isso a importância de nós permitirmos que o Espírito Santo transforme-nos. E a importância de entendermos também que o jovem, ele é responsável. Eu falei isso para os jovens hoje. Porque a mentira que se coloca é que o jovem é um desleixado, um descuidado, que não quer nada com nada. Isso é uma mentira que começou a ser propagada na cultura ocidental a partir do movimento hippie, esse movimento do inferno. Mas na década de 40, 50, um jovem de 15, 16, 17 trabalhava, era responsável, andava alinhado, de calça comprida. Aquela coisa desleixada de não tomar banho, tatuagem, cabelo comprido, sexo livre, drogas, rock and roll, começou infelizmente nesse processo, na década de 60. E passa então a ideia que o jovem, não, deixa o jovem é assim mesmo. Isso é uma grande mentira de Satanás. E com base nesse gancho, eu quero compartilhar o que está escrito aqui. Que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa.
há necessidade de uma renovação em nossa mente, em nosso entendimento. Paulo está escrevendo que nós éramos inimigos de Deus, e essa é a condição de todo ser humano que não se reconcilia com o Senhor através de Cristo Jesus, inimigo. Nós temos dito aqui, enfatizado, que não há, com base na Bíblia, um meio termo no que diz respeito ao relacionamento entre Deus e o homem. Ou o ser humano está em unidade com Deus, ou não está. Ou ele está na luz, que é Deus, ou está nas trevas, pois as trevas nada mais são do que a ausência da luz. Não existe um lusco-fusco, não existe uma penumbra, ou são as trevas, ou a luz. E Paulo está escrevendo isso, e ele coloca uma expressão forte: nós éramos inimigos, e somos agora amigos. E o desejo do Senhor é que nós façamos com que outros sejam amigos. O próprio Senhor Jesus, ele diz de forma bem clara: aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Ele não diz: aquele que comigo não ajunta é isentão, está no muro. O fato de eu não ajuntar com Cristo Jesus significa que eu estou espalhando, estou atrapalhando. Mas através de Cristo Jesus, Paulo escreve, nós começamos um relacionamento com o Pai, mas este relacionamento está ligado a uma nova vida. Diga comigo: nova vida. E por que é importante entendermos isto? Porque muitos estão frustrados na sua caminhada cristã, porque não entenderam corretamente essa verdade. Ouviram o Evangelho tocou o seu coração de alguma forma, Deus começou uma obra, começou a receber a paz do Senhor, a alegria, o consolo, a saúde mental, mas com o tempo, alguma coisa parece que não está permitindo um avanço, um crescimento. Um dos motivos é porque essa pessoa não se tornou uma nova pessoa, não permitiu uma mudança lá no profundo da sua vida. Isso tem a ver com o que eu disse agora há pouco. Nós novas experiências, para novas atitudes. Então nós começamos uma caminhada e vamos selecionando o que a Bíblia diz. Isso aqui é legal, gostei, eu já pensava assim. Não, isso aqui é estranho, é diferente, eu aprendi diferente. E não permitimos novidade. E ficamos no meio do caminho, nem somos mais velhos, nem somos mais novos. Não permitimos uma transformação genuína. Muitas vezes alguns confundem uma transformação externa com uma novidade de vida. Ou seja, a pessoa, com o tempo, ela para de dizer determinadas expressões, ela muda o seu vestir, ela muda as músicas que ela ouve, e tudo isso faz parte, isso é normal, é esperado isso. Mas isso não é prova de uma verdadeira mudança. Isso pode ser uma demonstração, mas não é uma prova, porque isso é artificial. Eu posso reproduzir isso, eu posso começar a falar uma gíria gospel, começo a falar paz do Senhor, amém, estamos juntos. Eu posso começar a me enturmar, mas não permitir que o Espírito Santo gere novidade de vida no meu ser. Diz o texto aqui no 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. O versículo 18 diz que tudo isso é feito por Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que estamos em um processo de transformação. Nós cristãos
Estamos em um processo onde o Espírito Santo vem trabalhar conosco. Estamos em um relacionamento, por isso que Paulo usa essa figura do amigo. Só que esse relacionamento, esse trabalhar, esse processo, precisa ser contínuo. Porque senão nós, como eu disse, ficaremos no meio do caminho. Há um exemplo muito interessante que está lá em Lucas, capítulo 5. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Onde o Senhor Jesus é questionado por algumas pessoas acerca de uma prática religiosa. No caso ali, sobre o jejum. O jejum, que é uma excelente prática religiosa, prática espiritual e até mesmo uma excelente prática para a nossa saúde. Há muitos benefícios para o jejum. Ou melhor, o jejum gera muitos benefícios. E era costume ali do pessoal jejuar. Aqui em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33, nós vamos perceber que questionaram Jesus acerca do jejum. Eu não vou falar sobre o jejum agora, eu quero que você entenda algo, um princípio que Jesus traz aqui. Então no versículo 33 diz: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Então algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram: Senhor, João Batista, que inclusive foi quem o batizou, primo do Senhor Jesus, tem vários discípulos e esses jejuam. O próprio João Batista jejuava muito e fazem orações. Os fariseus, que era uma classe religiosa muito importante, a gente tem a ideia que o fariseu é alguém hipócrita, né? E não é verdade. Alguns fariseus eram hipócritas, mas a classe dos fariseus era uma classe muito zelosa pela lei, tanto é que muitos fariseus se converteram ao Senhor. O próprio Paulo era fariseu. É que às vezes a gente ouve a expressão fariseu e acha que fariseu é uma pessoa hipócrita, mas não é isto. É que os fariseus se destacavam naquela comunidade e muitos eram hipócritas, mas a classe deles era a classe zelosa da palavra de Deus. E eles jejuavam. Então trouxeram essa questão, a gente percebe que seus discípulos não jejuam, e aí? Por quê? Era estranho para eles que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí nós percebemos o quão longe nós estamos do parâmetro, porque hoje é estranho para nós alguém jejuar, sim ou não? Para nós é estranho. É mais fácil a gente ver alguém jejuando e perguntar: por que você jejua? Lá era o contrário, eles não viam jejuar, mas por que vocês não jejuam? Tipo, perceba o quanto nós estamos longe de um parâmetro bíblico de disciplina, de busca. Pelo contrário, alimentamos a nossa carne demais. Eu não estou falando só de comida, estou falando das vontades da carne. Eles, então sim, eles vão jejuar. Então Jesus explicou: olha, estamos num momento único, especial, estou com eles. Não é tempo deles jejuarem, é tempo de estarmos juntos. Mas vai chegar o tempo que eles vão jejuar. O ministério de Jesus era breve, ele sabia disso, durou 3 anos. Jesus ministrou dos 30 aos 33, ele sabia disso. Então chegaria o tempo certo. Mas o que eu quero trazer para vocês, voltando para o texto lá de Coríntios sobre novidade, é o que Jesus traz agora, versículo 36. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Então nós vemos aqui uma parábola, uma analogia, em que o Senhor Jesus então traz justamente essa questão do paradigma. Eles estavam presos no paradigma que tinha que jejuar,
estavam perdendo a oportunidade de estar com Jesus, estavam julgando Jesus, porque para eles tinha uma forma certa de fazer, uma forma correta de fazer. Por exemplo, hoje, o pessoal do PJ bagunçou o culto, né, pastor Márcio? Fez o culto de forma errada. Como é que começa o culto? Eu vou pregar hoje, quem que faz a abertura? Pastor Macena, não é? E aí depois ele faz o auê dele aqui, né, tal, sapatinho de fogo, começa o louvor. Canta o quê? Quantas músicas, Marcelo, que canta? 5 músicas, porque o certo são 5 músicas. Termina a 5ª música, o Marcelo dá aquela olhadinha para mim, eu subo, não é? E vamos pregar. Não é o jeito certo? Muita gente acha que esse é o jeito certo, mas não é o jeito certo. Porque não existe um jeito certo. É a forma que nós fazemos, é uma liturgia, um método. Mas hoje, por exemplo, tivemos um momento especial. E eu não me admiro se alguém virar e falar, tá vendo? Que bagunça é essa? Já vai atrasar. Jesus começa dizendo, olha, uma mentalidade velha não está preparada para o que é novo. Assim como quem tem uma mentalidade nova não aceita o que é velho. E ele compara com um odre. O odre é aquele recipiente de couro em que se coloca o vinho, muito utilizado naquele contexto. E quem usava tinha que ter esse cuidado, porque um odre novo, o couro novo, ele não suportaria, ou melhor, perdão, o odre velho, ele não suportaria o vinho novo. Por quê? Porque o odre velho, ele já tinha um trabalho, já tinha trabalhado aquele couro. E ao colocar o vinho novo, ele dá uma fermentada, ele dá uma trabalhada. E aí normalmente acontecia, arrebentava esse odre velho, e perdia o odre e perdia o vinho. Então era um erro muito primário quem fazia isto. Então, se o vinho é novo, eu devo colocar em odres novos, porque os dois trabalham juntos. Jesus está falando isto, uma mentalidade velha, que não se permite renovar pela ação do Espírito Santo, e só Ele pode fazer isto, ao ouvir a novidade, não aceita. Não aceita. Quando houve uma direção do Espírito Santo, quando houve um confronto, não reconhece. E aí se perde tanto a pessoa como se perde a palavra que foi lançada. E é interessante que ele termina dizendo, quem já experimentou o vinho velho, não quer o novo. Ele fala, o velho é melhor. Quem sabe você já viu aquela expressão, na minha época era diferente. Quem já viu essa expressão? E sabe esses jovens que estavam pulando aqui? Daqui a alguns anos eles vão falar a mesma coisa, pastor Márcio. Na minha época o retiro era diferente. Sabe por quê? Porque nós temos memória seletiva. Nós lembramos aquilo que foi bom, ou o contrário do que foi mal, que nos marcou. E logicamente existe mudança de geração para geração. Isso é bom. O que é ruim é quando há conflito de gerações. Isso é maligno. As gerações precisam dialogar e aprender uma com a outra. Por exemplo, a avó, uma das avós da minha amada, ela já tem aí seus... Ninguém sabe a idade, na verdade, né? É um mistério a idade dela, mas uns 90 deve estar beirando. Inteira. Saúde de ferro. E ela só se medica lá com as plantas dela. Sabe demais. Agora eu pergunto, ela vai morrer? E você acha que alguém sabe o que ela sabe sobre medicina? As plantas que ela usa? Por quê? As gerações mais novas não querem saber disso. E vai morrer com ela esse conhecimento. E acabou. E vamos tomar antibiótico, anti-inflamatório, que é o que a gente sabe fazer. Não é verdade? É remédio para dor. Uma geração não dialoga com a outra. Por esse motivo. Conflito de geração.
Mas isso é maligno. A Bíblia diz que o Senhor virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que venha o grande dia. Nós precisamos aprender uns com os outros. Nós vemos, por exemplo, no livro dos Juízes, que morria uma geração, a geração seguinte não conhecia o Senhor, sofria, apanhava, era escravizada, aí se arrependia, clamava a Deus, tudo ficava bom. Morria aquela geração, começava tudo de novo. A geração seguinte não conhecia o Senhor. Há um texto que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha não vai se desviar. Amém? Sabe quem mais pratica esse versículo? Sabe quem mais conhece e pratica esse versículo? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha não vai se desviar. Sabe quem? Satanás. Não existe ninguém que aplica melhor esse versículo do que Satanás. Ele ensina as crianças da maneira certinha que ele acha que é, e elas crescem e não se desviam mais desse caminho. É muito difícil. Então nós precisamos usar esse versículo antes que Satanás use, para ensinar nossas crianças, nossos jovens, para ensiná-los. Amém? Mas isso não tem muito a ver com o que eu estava pregando. Fui indo por essa linha. Eu quero voltar aqui para os odres velhos e o vinho velho, odres novos e vinhos novos. Meu irmão, minha irmã, Deus tem coisa nova para você. Amém? Porque o velho você já recebeu, sim ou não? Deus tem coisa nova. Agora, para receber algo novo, eu preciso estar aberto a novas experiências. Há uma frase que eu gosto muito do Currículo Hombridade, que diz, uma pergunta na verdade: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Olha que pergunta interessante. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Porque nós vivemos na mesmice, a rotina de sempre. Deixa eu te perguntar, quem aqui já leu a Bíblia inteira? Eu te faço esse desafio, que 2023 seja o ano em que você vai ler a Bíblia inteira, amém? Que amém sem vergonha. Que 2023 seja o ano que você lerá a Bíblia inteira, amém? Mas é difícil, é novo. O que é novo é difícil. Se você passou dos 30, é mais difícil ainda. Se você passou dos 40, é muito difícil. Mas como eu disse para os jovens hoje, quando eu me deparo com a dificuldade, eu tenho duas opções: ou eu aceito a dificuldade, ou eu rompo com ela. Cabe a você. É difícil ler a Bíblia? É. Mas aí você tem duas opções: falar, é difícil mesmo, concordo, amém. Vou falar, é difícil. Ou você tem a segunda opção: é difícil, mas eu vou quebrar isso, eu vou romper com isso, eu vou fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Qual foi a última vez que você fez algo que você pode dizer isso? Eu nunca fiz isto na minha vida. Novidade. Isso em tudo na vida. Começar um curso, começar uma prática, não sei, esportiva, experimentar jejuar. Nunca jejuei. Está aí. Algo que Jesus, os discípulos faziam, os discípulos de João Batista faziam, e nós não fazemos. Um desafio. Nosso Deus é um Deus de desafios. Nosso Deus é um Deus de força, de vitória e de conquista. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho pela força. Amém? Amém, igreja? Amém. Mas volto a dizer, se o teu odre, se a tua mentalidade continuar velha, por mais que você receba coisa nova de Deus, sempre vai arrebentar. Por isso que Paulo escreve: se alguém está em Cristo Jesus, de verdade, é uma nova pessoa.
E tudo que é novo precisa crescer, precisa desenvolver. Ninguém nasce sabendo nada. Nós, quando nascemos, não sabíamos nada. Mas nós agimos como se nós já tivéssemos esse determinado conhecimento. E não temos. A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é que sejamos como crianças. Jesus disse em outra passagem que devemos entender, compreender a forma de agir das crianças e ser como elas. Muitos interpretam limitando esse texto por contexto da inocência. E lógico, é um ponto. Devemos ter a pureza, a inocência, a facilidade de perdoar que a criança tem. Mas outra característica da criança é a capacidade de aprender qualquer coisa, ruim ou bom. Estávamos lá no retiro, o Petros estava lá conosco. Ele ganhou uma barata de brinquedo, né? Uma réplica de uma barata que saía andando. E aí foi a festa, né? Os mais jovens, os jovens, né? Petros, vai lá, joga no meio das meninas. Ele ficava assim, né, tal. Mas você acha que ele aprendeu rápido ou demorou? Daqui a pouco estava um piseiro no acampamento, né? Aprende rapidinho. Como crianças, nós precisamos estar rápidos para aprendermos do Senhor. Amém? E não ficar resistindo. Nós, como seres humanos, temos a tendência de resistir. Há uma passagem muito interessante que eu acho da Bíblia, lá em Gênesis, lemos esses dias, para quem está fazendo a leitura bíblica, quando Caim é repreendido por Deus, e muitas pessoas não sabem que antes de Caim matar Abel, Deus repreendeu Caim, porque Caim estava irado, desgostoso da vida, e Deus chegou: por que você está assim, Caim? E Caim então murmura para o Senhor, e Deus fala: cuidado com o teu coração, cuidado com o teu desejo, presta atenção nisso. Deus disse para Caim: cuidado com o teu desejo, pois cabe a você dominá-lo. Mas aquilo não fez efeito nenhum sobre Caim. E vocês sabem o que ele fez em seguida? Matou. Ele cumpriu o seu desejo, matou o irmão. Muitos de nós, quando ouvimos o alerta do Senhor, nós não aceitamos, porque não estamos abertos, não queremos nada novo, nada estranho, nada que incomode, nada que nos tire da zona de conforto, nada que nos tire da rotina, nada que nos tire do nosso horário, do nosso jeito de fazer, do jeito certo. Isso nos traz muito prejuízo. Meus irmãos, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa. Amém? Nicodemos, quando chegou diante de Jesus, ouviu algo que ele ficou muito surpreso, sobre a necessidade de nascer de novo. Jesus falou: é necessário nascer no Espírito. Isso também fala da novidade. Isso também fala de uma nova pessoa. E nós não entendemos isso. Tanto é que uma das críticas, quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele ouve dos outros: rapaz, que é isso? Fizeram uma lavagem cerebral em você. Você não era assim. O que está acontecendo? Alguns falam assim: não, tudo bem você mudar de religião, não, tudo bem você ter uma religião, mas não precisa mudar. Como se fossem coisas separadas, uma vida com Cristo e o resto. E muitas vezes ouvimos isso e freamos, e falamos: Senhor, até aqui só, daqui para frente não precisa, daqui para frente não. Isso aqui não mexe não, eu não vou mexer nessa parte aqui não. E aí nós vemos coisas estranhas.
pessoas na caminhada com as mesmas práticas de antes. E aí fatalmente rompe, estraga, arrebenta. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o tempo de caminhada. Alguns aqui já estão numa caminhada faz anos, outros há pouco tempo. Mas não importa isso. O importante é como você vai concluir a sua caminhada, amém? Não importa como começamos, mas como terminamos. Para Deus é assim. Como nós vamos concluir a nossa caminhada? E nesse processo, esteja aberto. Eu volto a dizer, principalmente você, que já tem um conhecimento bíblico, principalmente você que já tem uma certa idade, cuidado, ore muito, peça muita sabedoria a Deus, e sempre esteja aberto, ou aberta, para novas experiências. Você vai perceber, por exemplo, que conforme o Senhor Jesus passava, Ele fazia milagres. Mas qual que era a forma de Jesus fazer milagres? Por exemplo, como que Jesus curava cego? Qual que é a oração que Ele usava? A oração de curar o cego, qual que era? Está lá na Bíblia escrito. Qual que era a mão que Ele usava para pôr sobre o cego? A direita ou a esquerda? Está lá escrito lá, qual que é? Qual que é, pastor Márcio, a mão? Não sei. Sabe por quê, amados? Você vai perceber o seguinte, cada vez que Jesus fazia um milagre, Ele fazia diferente. Para determinado cego, Ele orou uma vez, a Bíblia diz, e ele terminou de orar e perguntou para o cego, você está enxergando? Ele olhou e falou, estou vendo meio embaçado. E Jesus orou de novo. Aí ele perguntou, e agora? Agora eu estou vendo bem. Para outro cego, a Bíblia diz que ele cuspiu no chão, na terra. Não tinha Covid, eu acho, né? Naquele contexto, eu sei. Mas cuspiu, né? Fez ali aquela melequinha, né? Não, as mulheres fazer eco, tudo bem. Agora o homem fazer cara de nojo, misericórdia, hein? Pastor Márcio, tem homem fazendo cara de nojo, pastor Márcio. Tem que pagar 10, né? Não, as irmãs fazer cara de nojo, tudo bem, até tolero. Agora, os irmãos fazendo cara de nojo, Ederson, não dá, né? Jesus cuspiu no chão, fez aquela meleca e passou no olho do cego. O que o cego fez? Entrou com ação por danos morais, porque imagina você fazer um negócio desse comigo. Isso é humilhação, né? Jesus falou, agora você vai e se lava. E ele se lavou e passou a enxergar. Para alguns enfermos, Jesus, ele ia na casa, e lá orava e colocava a mão sobre a pessoa. Para outros, Jesus falava assim, ó, pode ir lá, que ele já está curado. Você não encontra um método, porque Jesus, ele age das mais diversas formas. Amém? Mas nós gostamos do quê? Do método. Como que faz? Como que faz? Eu quero caderninho anotado. Eu quero, tem que pôr na nuvem, né, pastor Márcio? Precisou, baixou. Como que faz? Porque nós não temos intimidade com Deus. Método, ele tem a sua utilidade, tem o seu momento. Mas uma caminhada com Deus deve estar marcada pela intimidade, pela novidade, coisas novas. Você tem filho, você vê teu filho crescendo, você percebe o quê? Novidades, não é verdade? No relacionamento, não é? As coisas vão mudando. E se eu estiver fechado, aí vai dar problema. Entenda que Deus tem novidade para você, amém? Mas essa novidade só terá alguma utilidade se você for uma nova
pessoa através do Espírito Santo. Porque senão vai bater e voltar. Você não vai reconhecer. Tem pessoa que foi no retiro há 20 anos atrás, foi completamente tocada por Deus, impactada, transformada. Ela vai no retiro hoje, ela quer que seja do mesmo jeito. Como se Deus tivesse a obrigação ou a limitação para fazer da mesma forma. Estava conversando com o pastor Márcio hoje, né, pastor Márcio? Quando nós não éramos jovens master, né? Éramos jovem, né? Como era diferente o retiro. Era um negócio, era mais raizão, né? Agora você imagina, eu chego lá e é diferente. Ah, mas esse retiro aqui, ó, né? Não tem o quê? Sabe? Bem ranzinza? Misericórdia. Perde o que Deus está fazendo. Porque Deus faz diferente, amém, amados? Deus faz diferente. Ele até pode fazer igual de novo, mas precisamos estar abertos a coisas novas. Um dos motivos dos religiosos não aceitarem Jesus eram os métodos dele, que na verdade não eram nem métodos, ele tinha uma intimidade com o Pai, e eles estranhavam muito aquilo, porque estavam acostumados, a ponto de chegar e questionar e cobrar Jesus do jejum. Para encerrar, entenda isso. 2023 está no início, é uma oportunidade de você fazer coisas novas e permitir que o Espírito Santo te leve a fazer coisas novas. E comece com coisas simples, como eu já disse: leitura bíblica, oração, jejum. Faça um curso, são as inscrições abertas. Faça um curso. Conheça pessoas novas, ciclos novos de amizade, novas conversas. Conforme o Espírito Santo for te orientando. Não termine 2023 na mesmice. Amém? Fala para o teu irmão assim: cuidado com a mesmice, meu irmão. Porque se nós pararmos e analisarmos, quantos de nós, se pararmos e fizermos uma retrospectiva de 4, 5, 6 anos, vamos chegar na conclusão que estamos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. E aí que é resultado diferente, não vai acontecer. Deus está te dando uma saída e você não está ouvindo. Deus está te dando orientação e não está acontecendo. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa, isso em todos os aspectos. Amém? Mas é uma nova, não é uma pessoa reformada. Porque às vezes a gente deixa Deus fazer uma reforma em nós, né? O que é uma reforma? Muda, realmente há uma mudança, há uma melhora, mas é limitado. Não é uma nova pessoa. E Deus não veio reformar ninguém. Deus veio trazer nova vida, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E tem que ser humilde, tem que ser sedento, tem que buscar de Deus para receber. Ora, se eu digo, eu vou encerrar com isso, se eu digo assim: Deus, eu aceito ser uma nova pessoa, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu aceito e reconheço tudo que está errado na minha vida, pode mudar. Talvez eu nem sei agora que está errado, mas se o Senhor me mostrar que está errado, eu vou mudar. Talvez tenha alguma coisa hoje que eu entendo que está tudo certo, mas se o Senhor me mostrar que está errado, eu abro mão, sem problema algum. Eu quero ser uma nova pessoa. Porque tem coisas que o Senhor vai nos mostrando com o tempo, mas eu tenho que estar disposto a isso. Eu quero orar contigo, que está disposto, com você que está disposta a abrir mão do que for preciso para uma novidade de vida. Se você quiser orar comigo, levante-se.
Vamos orar. Isso é muito sério. Isso não é fácil. Isso não é comum. Ouça isso. Não é comum alguém mudar. Entenda isso. Ou melhor, não é comum alguém aceitar a mudança. A mudança ela sempre ocorre. A questão é que nós não a aceitamos. Mas Deus te chamou para ser uma pessoa fora do comum. Amém? Amém? Uma pessoa fora do comum, uma pessoa que está disposta a novas experiências, novidade, é uma nova pessoa. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: olha, quem é nascido de novo, ele é guiado, o Espírito é como o vento, sopra para lá, sopra para cá, e a pessoa vai sendo guiada. Ela não está presa, não está limitada, não está amarrada, ela é livre, verdadeiramente livre. E liberdade tem a ver com isto, novas experiências em Deus. Se você quiser, feche seus olhos. Antes de orarmos juntos, se você quiser orar, fale com o Senhor agora. Peça isso a Ele, fala: Senhor, eu quero, eu preciso, eu aceito, eu desejo ser um novo homem, ser uma nova mulher, ser uma nova pessoa, aberto a novas palavras, aberto, Senhor Deus, a conhecer mais e mais a Tua palavra, disposto a mudar, disposto a obedecer, disposto a receber. Me perdoe, Senhor, pela teimosia, me perdoe, Senhor, por ficar teimando na mesma situação, no mesmo ponto. Me perdoe, Senhor, por limitá-lo, achar que o Senhor deve fazer assim ou assado. Me perdoe, Senhor, porque muitas vezes eu não ouvi a Tua voz por causa dos meus preconceitos. Eis-me aqui, Senhor, para ser transformado, uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa. Aleluia. Senhor, conforme cada um está orando aqui, ó Pai, eu peço que o Teu Espírito